Flamengo tira coelhaço da cartola na derradeira da janela. Vamos falar sobre isso, tem várias informações do Flamengo aqui, diretamente da Argentina. Torcedor rubro-negro, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. O torcedor rubro-negro, o torcedor do Flamengo, muito bom dia, muito bom dia. Ah, Pedrão, vai dar bom dia não. Por quê, rapaz? Porque vai soltando vídeo aí quase 7 horas da manhã. Não, rapaz, o que acontece é o seguinte. Eu cheguei aqui na Argentina bem cedo ontem, tive que ficar acordado até tarde, o Flamengo chegou tarde da noite, né? E aí não dormi no meu horário de costume, acabou acordando um pouquinho mais tarde aí. Então, peço a sua compreensão aí, tá? Mas o horário é realmente 5 da manhã, o horário do vídeo, mas ontem não teve como, porque teve a chegada pra gente fazer do Flamengo. Ó, o negócio é o seguinte, torcedor. O Flamengo chegou a Buenos Aires ontem, ali, mais ou menos por volta das 9, 9h30 da noite, tá? Deu uma atrasada ali o time do Flamengo no hotel o qual está hospedado. Hoje o Flamengo treina na parte ali da tarde no CT do Boca Juniors, tá? A Casa Amarília não vai ser aberta, evidentemente, esse treino. É um treino pré-decisão, não faz nem sentido, né, um treino desse ser aberto. E é o último treinamento aí para o Flamengo se preparar para a partida diante da equipe do Lanús, no estádio La Fortaleza, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Jogo esse que acontece amanhã, na quinta-feira, né? O Flamengo viajou com 24 jogadores. O Flamengo não tem alguns jogadores, tem alguns desfalques. Jorginho não tá, Plata não tá em função da suspensão que ele sofreu. O Alacian tá com dores musculares, também não viajou. E o Saúl, em função do problema que ele, aliás, da intervenção cirúrgica que ele teve que acabar fazendo ali no tornozelo, ele também naturalmente não viajou, segue se recuperando lá no CT Ninho do Urubu, né? O Pedro Varela desembarcaram normalmente, né? Eu tava, Pedro tá com dor, Pedro, teu xará tá com problema lá, o Varela também não tinha sido relacionado para as 2 últimas partidas, estão normalmente, e a tendência é até que o Varela seja o titular jogando ali na lateral direita, tá? Mesmo o Royal tendo jogado bem contra o Vitória, contra o Botafogo realmente não foi uma boa atuação do jogador, tá? Mas atletas estão concentrados, conversei com algumas pessoas do Flamengo, o pessoal tá, não, a gente teve realmente comecei com uma pessoa do Flamengo ontem, não, você tá realmente, pô, eu falei, pô, cara, eu acabo perguntando, entendeu? Não tem jeito, eu falei, pô, tá acontecendo alguma coisa, pô, o time tá meio, sabe, meio estranho dentro do campo. Ele falou, não, cara, é início de temporada, a gente sabe que a gente tá abaixo, mas a tendência de melhora e a gente acredita que vai conseguir um bom resultado na Argentina. Eu considero até um empate aqui na Argentina um bom resultado, tá? Lógico, ganhar, evidentemente que é o melhor dos mundos para o Flamengo, né? O Flamengo já ganhou na Argentina, de time argentino, de goleada ainda, semifinal da Libertadores de 2022, mas o empate já leva ali, né? Um bom resultado, naturalmente, para jogar no estádio do Maracanã, beleza? E aí, ontem, meus amigos, saiu a informação aí da tabela da Ferg, tá? Do cronograma ali da disputa das semifinais do Campeonato Carioca. E aí, olha, o Flamengo vai jogar contra o Madureira no dia 22, domingo, no Maracanã, às 8h30 da noite. Que isso, Pedrão? Domingo, 8h30 da noite? Eu não entendo, cara. Eu não entendo. A televisão, ela acaba com o cara aí, ela detona a possibilidade do cara ir no estádio. Mesmo assim o cara vai, mas ela faz de tudo pro cara não ir ao estádio. Pô, domingo, 8h30 da noite, né? É esse domingo agora, tá? É mando do Flamengo, beleza? A volta, aí, olha isso aqui.
Madureira e Flamengo também vai ser no Maracanã, né? O presidente do Madureira junto com o Mbappé, como não, vou mandar os 2 jogos aí no Maracanã. No dia 2 de março, segunda-feira, 9 horas da noite. Pô, o cara tem que trabalhar na terça-feira. Jogo segunda-feira, às 9 horas da noite. Aí se tiver vazio, pô, mas o Flamengo não tá. Ou então, no jogo do Flamengo nunca tá vazio, mas se não tiver lotar tudo, pô, mas o Flamengo. Cara, isso aí é um absurdo que a Globo faz, né? Já o do Fluminense vai ser também no dia 22 de fevereiro, só que o Fluminense vai ser às 6 horas da tarde no domingo, não vai poder ser no Maracanã, porque o Flamengo vai jogar às 8, não tem como fazer uma operação dessa. Os caras jogam lá às 6, depois jogo do Flamengo às 8h30 não existe. E Fluminense e Vasco, dia 1º de março, domingo, vai ser no Maracanã às 6 horas da tarde. A tabela divulgada aí pela Ferg, né, que através da Globo faz de tudo pro cara ter muitos motivos para não ir ao estádio, né? E aí, concomitantemente a isso, falam, pô, Pedrão, algumas pessoas, né? Prejudicar o Madureira, inverter o mando, no mando Madureira vai ser no Maracanã. Não, cara, o que acontece é que o presidente do Madureira e o presidente do Vasco acertaram essa situação e tem uma outra coisa. No regulamento da Ferg, está escrito lá que a semifinal acontecerá num dos principais estádios. E ela cita Newton Santos, Maracanã, que são os de maiores capacidades ali, né? Então, já aconteceria ali no Maracanã, assim como a final, né? Também acontece, né, no estádio do Maracanã, em jogo único. Aí é partida única, jogo perdeu, mete o pé. Beleza? Rapaz, isso aqui de maneira nenhuma vai passar batido no canal Mengão Melhor. Vinícius Júnior sofreu ontem um ato patético de racismo por parte de um jogador argentino, tal de Pastriani, que além de ser um preconceituoso, safado, é um covarde. Porque ele tampa a boca com a sua camisa para que não façam leitura labial do que ele está falando. Mas todo mundo sabe o que ele falou. Não foi só o Vinícius que escutou, mas o Mbappé. Aliás, eu quero dar meus parabéns aqui pro Mbappé pela atitude que ele teve de enfrentar esse safado, desse argentino, desse Pastriani, sabe? Ao contrário de outras oportunidades que os atletas do Real Madrid tiveram de se colocar ao lado do Vinícius, tá? O Mbappé, que não se colocaram, fizeram ali vista grossa, o Mbappé se colocou. E botou o dedo a você, um puto de um racista. Então, parabéns ao Mbappé. E o árbitro ainda dá cartão pro Vinícius em função da comemoração dele. Sabe? Porque ele levantou a camisa e fez assim, para mostrar o nome dele. Daí o árbitro dá cartão para ele e o safado vem lá para fazer esse tipo de ofensa com o Vinícius Júnior. Sempre com o Vinícius Júnior. Acontece com outros também. O Rodrigo Muniz, lá no Fulham, esses dias teve uma situação que aconteceu lá, só que aí partiu de parte de um torcedor, que já é um ato horroroso. Tá? E no caso aí foi um jogador que fez essa ofensa a ele. O Mbappé publicou nas suas redes sociais: Bala Vini, não pare. Nunca, por favor, nunca pare.
eles nunca nos dirão o que nós devemos fazer ou não, o que nós temos que fazer ou não. Parabéns ao Mbappé. Virei fã do Mbappé. Tá? Olha, o continente europeu, eu vou falar, tô nem aí. E boa parte da América, o Brasil também é. Mas eles são muito mais preconceituosos do que o povo brasileiro. Não tem nem comparação. É um bando de... Não são todos, não quero generalizar. Mas é uma sociedade doente, preconceituosa, bando de safado. Bando de safado. Por isso que quando fica falando aí, negócio de... Europa, dane-se. Eu quero saber do Flamengo, quero saber do Brasil, rapaz. Vou ficar babando o ovo dessas porcaria aí. Vou xingar dessas porra aí, rapaz. Fala sério. Tenho orgulho de ser brasileiro. Sabe? Enfim. Vamos avançando aí, gente. Ó, eu tinha que posicionar em relação a isso, que foi da ojeriza de ver aquilo. Tá? Mas vamos lá, pessoal. Olha, o Juca que... Rapaz, tá acontecendo uma cisão brava na imprensa aí, viu? Tá acontecendo uma cisão brava. Em texto publicado pelo Juca Kfouri no UOL, ele fala: a visão gaúcha do gol ilegal do Paquetá e a discussão civilizada no país. A divergência nunca se esgota nela. Sempre tem um motivo oculto, principalmente se dá na política ou no futebol. Pegamos, por exemplo, o gol do Paquetá contra o Botafogo. Cravei que foi irregular no UOL e só aqui porque, felizmente, não tenho redes sociais. Mas foi tão desproporcional a reação à minha opinião e também do comentarista de arbitragem da Globo, Paulo César de Oliveira, que resolvi recorrer a 3 opiniões que respeito. A primeira foi do companheiro Paulo Calçada, que disse: pra mim foi falta, Juca. O segundo do ex-árbitro Carlos Eugênio Cimo, que disse: gol irregular, teve falta do Vitão e o VAR teria que ter recomendado a revisão. A terceira do ex-árbitro Renato Marcília, que disse: gol do Paquetá deveria ter sido anulado. Houve falta do Vitão no atacante do Botafogo. Mesmo que o atacante não tenha tocado na bola, o empurrão foi claro e ele pode não ter conseguido dominar a bola justamente pelo atropelo que sofreu. É possível que todos nós 5 estejamos errados e o árbitro tenha acertado, assim como toda a torcida do Flamengo. Agora, alguém achar que a minha opinião foi dada para engajar não colabora, muito além do futebol, para a discussão civilizada no Brasil. Olha, Juca, olha, com todo respeito à sua história. Aí ele fala aqui: e isso em torno de um gol desimportante na escala de importância do torneio nacional. Pô, mas se é um gol desimportante, por que você fez uma coluna? Se é um gol desimportante, por que toda essa repercussão? Se é um gol que não é importante, por que você fala, você coloca na sua coluna, dá a entender, como se o Flamengo tivesse passado em função desse gol? Você acaba sendo contraditório aí. Sabe? Acaba sendo contraditório. Eu não achei falta. Mantenho minha posição. E outra, você trouxe aqui, Juca, várias opiniões que só concordaram com você. O Felipe Melo também falou lá e falou que não foi falta. E o Denilson também, que estava lá, acho que foi o Denilson, também falou que não foi falta. Por isso que parece que é para engajar. Você só traz chapa branca, quem concorda com você, pô. Aí, cara, realmente não dá para entender. Aliás, você fala aqui em reação desproporcional, mas a sua reação, a classificação do Flamengo, imputando aquele gol
diretamente a classificação foi desproporcional. A sua reação ao Ancelotti tomando uma cerveja na Sapucaí foi desproporcional. A sua reação ao jogador lá do time lá do Velo Clube, que deu a entrada no Neymar, foi desproporcional. Pô, tu falou que o cara, não sei se foi exatamente, mas é um bandido de ter entrado daquela forma, que comparou a entrada dele à entrada que o Márcio Nunes do Bangu deu no Zico, que acabou com a carreira do Zico. Só porque o cara deu a entrada mais dura em quem? No Neymar. Eu vi a entrada, foi dura realmente, não vou mentir aqui pra vocês. Mas, pô, foram lá, o cara é um jogador de time pequeno, o cara ganha, pô, não tem nem comparação que ele ganha em relação ao Neymar. Olha a irresponsabilidade, Juca. Foram lá derrubar a conta do cara no Instagram, o cara não tem nem conta mais no Instagram. O cara não pode nem sair na rua, nem o que é bater no cara. Por quê? Porque vocês endossam isso, cara. Aí por que a reação, a sua opinião é desproporcional e o que você fala também não é desproporcional? Não dá pra compreender, cara. Sabe? Mas vamos avançando aí, pessoal. Ó, o Lino comenta cobranças e confia no Flamengo voando em breve e rechaça a falta de confiança. Ele diz que está com a cabeça em paz. Entrevista exclusiva ao GE para a partida válida pela Recopa Sul-Americana. Atacante analisa o seu momento com a camisa do Flamengo. Viver isso hoje na equipe principal diferente. Na base, ele jogou, né? Teve uma passagem breve ali pela base do Flamengo. Na base você tem uma pequena dimensão do que é o Flamengo. A torcida tive a experiência de jogar o Carioca Sub-20 no Maracanã, na Copinha também, quando os torcedores lotavam os estádios mais importantes. Em 2018 eu falei, o Flamengo é um clube gigante, sou novo, ainda não tenho noção disso. Agora na equipe principal não tem como, a demonstrações finais, os jogos que jogamos, tudo isso demonstra a grandeza do Flamengo. Eu acredito na recuperação, por mais que a bola da vez é o Lino, viu? Tá, joga mal, mas eu acho que a gente não pode ficar assim, sempre criticando só um jogador. Tem que, velho, a culpa nunca é de um cara só, tá? A culpa nunca é de um cara só. E parece que a gente tá ali, sabe, em cima desse mesmo cara. Eu não gosto disso, sabe? Bater em quem todo mundo tá batendo é mole. Carlos Izquierdo, zagueiro e capitão do Lanús, afirma que o valor de mercado dos jogadores não decide partidas e cita Paquetá como exemplo. Olha aí. Então, o valor de um jogador ou o valor de referência de cada equipe não vale nada. Sim, são bem avaliados, valem muito. Acabaram de pagar 40 milhões de euros no Paquetá, mas é pelo lugar onde ele jogava, por um monte de coisa que dão esse valor de mercado. Olha, eu concordo aí em parte, porque realmente muitas das vezes acontece da equipe menos abastada passar de fase. Mas não é totalmente verdade isso, tá? Porque se você vê a regra, vê os últimos campeões da Libertadores, por exemplo, a maioria deles foi o que mais investiu, então investiu um caminhão de dinheiro. Então, senão fica uma visão romântica do futebol, né? Acontecem improbabilidade? Acontece. O improvável, ele faz parte do futebol. Mas nem a maioria das vezes não acontece, tá? Pessoal, ó, Flamengo avança por Luiz Henrique, mas Zenit e Manchester City esfregam as mãos pelo negócio, segundo o jornalista Wilton Pimentel, que pode acabar atrapalhando esse investimento do Flamengo, segundo a apuração. A oferta rubro-negra prevê um contrato de 4 anos com vínculo até dezembro de 2030, mas a concorrência desses clubes pode acabar afetando o negócio que o Flamengo quer fechar. Enfim, vamos aguardar mais notícias nesse sentido. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão. Saudações rubro-negras.